Mas vai dar de qualquer jeito. Né? Com certeza. Vamos lá. Deixa eu carregar o material para nós aqui. Auditoria, aula 2. Meu professor, faz só um remakezinho da aula 1, que acho que teve gente que não participou, tipo eu. Aí eu tô um pouquinho aéreo. Historinha do começo da auditoria só. Hoje que a gente pega mais a fundo, tá? Aí tem uns slides que eu disponibilizei e a partir de semana que vem vou começar a carregar todo esse material nosso também lá no portal, tá? Então vocês vão ter lá, ok? Tá bom, tá bom. É bem tranquilo, não tem nada demais não, Ricardo. Tá? Beleza. O que nós combinamos aí na aula passada, né? As meninas iam falar de auditoria operacional e os meninos de auditoria contábil, né? Então, somos todos ouvidos aí. Vou até tirar o material aqui que eu quero ouvir melhor vocês. Meninas e meninos. Primeiro as meninas, as damas, né? Primeiro as damas. É prático, né, professor? As damas aí falando de auditoria operacional. O que vocês viram a respeito? O que vocês entenderam sobre isso? Professor, boa noite. Boa noite, Laura. Assim, eu estudei por cima, não vou negar, eu vou dar uma olhada já hoje, mas ao que eu vi a respeito da auditoria operacional, geralmente, não sei como funciona em outras empresas, mas na empresa que eu trabalho, nós temos um escritório que a gente chama de escritório anexo. Ele é um escritório feito exclusivamente para auditar. Tem lá dentro desse setor, tem uma pessoa especializada em cada tipo de operação que a empresa trabalha. E aí, a cada 3 meses, a cada 6 meses, é feita uma auditoria interna dentro do processo interno da empresa, né? Tem uma pessoa que vai no departamento pessoal e aí ele analisa como que está a situação da questão do ponto, se as folhas de ponto estão sendo impressas, se está sendo impressos os avisos de férias, se está sendo feito tudo dentro do prazo, se os documentos da segurança do trabalho estão em dias, se nós temos toda a documentação em dias, e assim eles fazem todos os setores, né? Conferência de caixa, conferência de tesouraria. Então, assim, pelo que eu entendi, a auditoria operacional é isso, é uma auditoria que geralmente é feita de forma interna, mas pode ser feita por um externo também, para olhar o operacional da empresa, o que está acontecendo ali dentro, se o operacional está funcionando da forma correta, dentro das normas da empresa e das legislações. Ok. Alguém mais para completar isso aí? Ou para complementar? Professor, a auditoria operacional também é uma atividade especializada exercida nas empresas, que compreende o levantamento de dados e análise da produtividade e a rentabilidade das empresas, o custo das operações, do equilíbrio e do crescimento estrutural e patrimonial dentro da empresa, incluindo a situação financeira e a viabilidade econômica. Traduz. Igual ela falou aí que a operacional, ela tem tanto na questão econômica e na questão financeira, ela pode ser desenvolvida tanto interna como externa. Cadê? Esse é o caminho. Alguém mais para complementar aí? Professor, achei que a operacional que era dos homens. Não, dos homens é contábil. As É damas o quê? primeiro. A auditoria contábil é dos homens, dos meninos. Vixe, Maria. Tá bom, professor. Pode pesquisar aí, viu, Lamir? Dá tempo ainda. Tem Mas mais, eu tinha visto a operacional. tem mais 30 segundos. Inclusive, professor, Professor, mas
É realmente o eu fato também pensei que era operacional uma mesmo, operação. eu ainda não defini meu Era o sexo, não. nosso. Professor, inclusive é o que eles mensuram na operacional a eficácia, eficiência e economicidade, né? Que é tanto na parte onde os meninos tocaram, que é o financeiro, parte econômica, e também a parte de produção, que vai sistema, vai vários outros aspectos aí, na operacional. Exato. Vamos lá, já que vocês começaram, me fala da contábil, então. O que é auditoria contábil? Agora aí com os meninos, tá? Gente, tchau. Você tá em qual Que grupo? merda Você tá é em essa, qual? Laminha? Professor, Ei, aula passada o senhor disse que eu tava definido aí, viu? Quero é meus pontos. eu não tava na aula Tá passada, não, mas gravado. aí eu não tava na aula passada, não, mas aí, como o senhor falou aí, acabei pesquisando aqui também, que é auditoria contábil, né? Que é o conjunto de procedimentos, de atividades, técnicas e procedimentos exercida de forma sistematizada na entidade, né, compreendendo a avaliação e exame dos procedimentos e das operações praticadas, com vista de apurar a exatidão dos registros contábeis e a realidade dessas operações. E emitir uma opinião sobre isso, né, que é o parecer do auditor. O principal objetivo da auditoria contábil consiste em verificar as demonstrações contábeis referentes que refletem adequadamente a situação patrimonial, financeira e econômica das empresas. Exatamente. Pelo que eu entendi, nada mais é que a ação de fazer a análise, né, a conferir todo a questão do balanço, né, que é contábil, né, do balanço, fazer a conferência devida. A auditoria contábil nada mais é que a ação de ver se tem alguma irregularidade, se tem alguma documentação incorreta, para depois não ser pego no pente fino, né? Na verdade, isso, tudo isso faz parte, né? Como as minhas bem colocaram, né? A Luana colocou bem aí a questão, vamos dizer assim, a definição de auditoria operacional, né? A Laura citou o que ela vivencia, no caso, que ela passa pela auditoria dentro do setor dela, que é departamento pessoal, né? Então, tudo é auditoria, mas uma é voltada para os processos, né, que é operacional. Então, por exemplo, a Laura citou a parte do departamento pessoal. O pessoal vai conferir folha, vai ver se todos os pontos estão impressos, se os pontos estão assinados por funcionário, se os recibos de pagamento estão corretos, estão assinados, se há aviso de férias, se a documentação de registro está tudo certinho, se não está faltando nada. Com relação à parte de segurança do trabalho, né? Se os ASOS estão em dia, se está tudo correto dessa forma. Então, vai fazer auditoria mesmo, se ver se aquele processo está todo ok. Mas isso pode ser feito também em outros setores, né? Podem não, vão ser feitos em outros setores. Tais como, por exemplo, financeiro, ou questão de estoque, numa indústria, por exemplo, igual a Lamir tem aí, na produção, você entendeu? Então, tudo isso vai envolver o quê? Para que esteja de acordo com as normas. Sejam as normas legais, né? Quando a empresa está sujeita a uma certificação, por exemplo, né? Ou sejam as normas internas da empresa. Porque a empresa que tem auditoria, primeiro ela tem que ter procedimentos. Porque o auditor ele vai ver se aquela operação, se ela está de acordo com o procedimento. Tá? Então, não existe uma auditoria na empresa, tá? De operacional, por exemplo, se não tiver procedimento. Pode ter, por exemplo, uma auditoria de caixa. Isso é mais simples, porque o caixa tem que registrar tudo que entra e que sai. Ponto. Você entendeu? Agora, de produção. Tá, como que eu vou saber qual que é o limite máximo e mínimo de estoque? Eu tenho que ter políticas implementadas e descritas a respeito disso. Tá? Então, você pegar, por exemplo, um comércio ou uma indústria, né? Então você tem que procedimentar tudo isso. Por quê? Porque as pessoas que vão ser auditadas, elas têm que saber quais são os limites que elas têm ali dentro, as regras que ela tem que seguir. Por exemplo, se a gente for vamos pegar aí, usar o exemplo da Laura, no Paraíba, por exemplo, né? Se você for lá, por exemplo, o pessoal de vendas, né? Eles têm limites a serem seguidos, têm políticas ali de vendas, onde, por exemplo, olha,
um vendedor ele tem um poder de dar desconto até tanto. Acima disso é só o supervisor, ou acima disso é só o gerente. Então, eles, quando vem a auditoria, vai ver se as normas estão sendo seguidas, se as regras que foram criadas pela empresa estão sendo seguidas, entendeu? É isso que é auditoria. A auditoria é o cara que está fazendo o papel de olho do dono, né? Por quê? Porque geralmente a auditoria é feita numa empresa onde o dono não participa, tá? Porque geralmente o dono, quando está dentro da empresa, ele não opta por isso. Não pode fazer? Pode, é até bom fazer, só que geralmente, né, como é que você vai questionar o dono se ele fez errado, tá? Então, se o dono cria as normas e alguém está seguindo, então aí alguém está responsável por isso, essa pessoa tem que seguir essas normas, tá? Então, isso é a auditoria operacional. A auditoria contábil, o nome já diz, é uma auditoria dentro da contabilidade, uma auditoria seja das demonstrações contábeis, dos lançamentos, vai ver se está sendo apurados os impostos corretamente, e por aí vai, tá? Então, vai ser uma auditoria voltada para a contabilidade, tá? Por isso o nome já diz. Então, nós vamos falar bastante hoje de auditoria interna e auditoria externa, né? E vocês vão perceber a grande diferença que tem uma com a outra, mas o principal é que as duas estão interligadas, né? Porque quando a gente vai ter uma auditoria externa, né, nenhuma empresa em sã consciência, né, vai passar por uma auditoria externa sem ter pelo menos alguém ali dentro que faça uma auditoria interna, tá? Ok? Deixa eu carregar de novo o slide para nós aqui. Então, ó, então nós temos a operacional e a contábil, né? Existem duas classes, né? Deixa eu ver o Emanuel aqui agora. Tá? Fundamental de auditoria. Quanto ao processo indagativo, auditoria geral sintética, né? E detalhada ou analítica. A auditoria geral é conhecida também sob o nome de auditoria financeira, porque se situa mais na análise das peças de balanço e de suas conexões. A detalhada analítica não encontra limites em sua ação e basta, para conceituá-la, afirmar que abrange o exame de todas as transações, detendo-se, portanto, em todos os documentos, em todas as contas, em todos os valores fisicamente variáveis. Tá? Vamos lá. O que a gente mais eu vou falar é uma auditoria, né, vai ser interna ou vai ser externa, né? Então, quando a gente fala dos assuntos contábeis, né, o interno e o externo, eles atuam no mesmo foco, no mesmo campo de atuação ali. Geralmente, eu conheço algumas empresas aí que têm auditoria, tá? Os auditores, muitas vezes, não fazem a parte de auditoria contábil, os auditores internos, tá? Porque quem faz esse controle, quem está sujeito, muitas vezes, né, a sofrer essa auditoria externa, a responder por ela, muitas vezes é o contador, tá? Certo? O auditor pode? Pode. É que, às vezes, o que acontece? O auditor, muitas vezes, o auditor interno, ele não tem o conhecimento suficiente para questionar o contador, tá? Isso pode acontecer. O ideal é que ele tenha, tá? Mas uma coisa interessante, por exemplo, quando você estiver numa empresa, eu sou contador. Uma coisa interessante, né? Não é menosprezar o serviço de vocês, não. Converse com a empresa, assim, olha, vamos contratar um contador experiente, alguma coisa assim, para fazer uma auditoria aqui, para ver se o que nós estamos trabalhando, se a gente está trabalhando corretamente mesmo, se tem alguma coisa que a gente possa melhorar, alguma coisa assim, você entendeu? Professor, mas se eu fizer isso, o patrão vai achar que eu não sei. Não, é uma forma de validar o seu conhecimento. E se tiver alguma coisa que você, de repente, esteja fazendo de maneira que possa ser melhorado, ótimo, melhor ainda, você entendeu? Então, a humildade nesse ponto, ela vale muito, tá? Então, vamos lá. Ambos têm interesse na verificação do quê? Olha, vamos lá. O que os auditores buscam, né? Um sistema efetivo de controle interno, né? Que esse controle interno deve salvaguardar o patrimônio da empresa e que esse sistema esteja funcionando satisfatoriamente dentro das normas legais e internas da empresa. Ó, dentro das normas legais, né? E também das normas internas da empresa.
Tá? Por quê? Porque nós temos a situação, por exemplo, de ter que respeitar, vamos pensar, nós temos que pagar hora extra e pagar hora extra no mínimo com 50%. Ponto. Isso é uma norma legal. Tá? Ah, mas a empresa pode determinar que ao invés de 50% ela vai pagar 60%. Beleza, é uma norma interna da empresa, tá? E várias outras normas. Por exemplo, uma norma interna da empresa. O estoque mínimo desejado tem que ser de 50 itens de determinado item lá, 50 peças de determinado item, tá? Isso é a norma interna da empresa. O processo de aprovação de um pedido vai passar pelo vendedor, mas quem dá o aviso final, né, o ok final é o gerente. E isso é norma interna da empresa, tá? Então a gente tem as normas legais, que são aquelas normas que o governo nos impõe, que aqueles órgãos que estão sujeitos, né, a ele em algumas situações nos impõem, né? Por exemplo, quem, por exemplo, tem sistema de qualidade, né? Aí tem que seguir as normas da ISO, né? Alguns aí, o pessoal, por exemplo, que trabalha com posto de combustível, as normas, tem as normas do Inmetro para questão de vazão de combustível, questão de pureza de combustível. O pessoal que trabalha com veículos também, né, com frota, né? Os carros aí, os caminhões têm que estar de acordo com as normas da NTT, entendeu? Então, você tem as normas legais. Por exemplo, uma coisa simples, besta, tá? Vocês classificam os motoristas na empresa de acordo com a classificação da habilitação dele, né? É uma coisa simples, besta, mas está aqui, ó. É uma norma legal, tá? Por quê? Dependendo do tamanho do veículo, do porte do veículo, letrinha A, B não serve não. Então tem que ser um motorista letra D. Ah, não, professor, mas rapidinho ninguém vê. É uma norma legal. Se você quiser cumprir ela, tá? É uma norma legal. Agora, uma norma da empresa. Todo mundo pode pegar carro da empresa? Tá? A empresa pode definir. Quem é que está autorizado a pegar um veículo da empresa? Não é todo mundo, não é qualquer um, tá? Porque senão vira bagunça, né? Então, são normas legais e normas internas. E o auditor interno e o externo, eles buscam isso, né? Ver se o sistema de controle interno se ele é efetivo, né? E evidenciar isso, tá? Vamos lá. Isso quando a gente fala, né, na parte de operacional. Na parte contábil, eles vão verificar se o sistema contábil é capaz de fornecer os dados necessários para permitir a preparação de demonstrações contábeis que reflitam com propriedade, ou seja, com fidedignidade, com clareza, né, a posição contábil e o resultado das operações da empresa, tá? Então, quando a gente fala em débito e crédito, foi feito corretamente, né? Os critérios que foram usados para se definir um ativo ou um passivo, né? Aqueles vários CPCs que tem lá, estão corretamente, nós estamos atuando corretamente, certo? Então é isso que a gente tem que ver, é isso que o auditor vai ver. Por isso que quando a gente fala que alguém para ser auditor, pode ser alguém sem experiência? Pode. Vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil. Por quê? Até porque a pessoa precisa ter conhecimento na área, tá? Então, para se ter conhecimento na área, geralmente você tem que ter experiência. Você não consegue a experiência, né, ou um grande conhecimento somente com leitura, somente com aulas, assim, que você vai pegar material autodidata. Vai te ajudar? Vai, porque você vai ficar por dentro de normas e um monte de coisa. Mas na prática mesmo, né, aqueles detalhes que a experiência traz, e que pode saber que o cara pode fazer coisa errada ali, né? Então isso aí é muito mais fácil quando a pessoa está atuante, tá? Vamos lá. Reforçando, né? Então, vocês sabem que isso já é questão de prova, né? Reforçou assim, vai cair na prova, com certeza, tá? Relativamente a assuntos contábeis, o auditor interno e o auditor externo operam em geral no mesmo campo, e ambos têm interesse na verificação da existência de sistema efetivo de controle interno, né? Que objetiva salvaguardar o patrimônio da empresa. A gente, quando fala assim, ó, salvaguardar o patrimônio da empresa, né? Aí vocês falam assim, professor, só para evitar roubo? Também, tá? Por exemplo, eu posso
fazer um controle interno dos veículos da empresa para evitar que andem à toa, né? Se uma pessoa começa a pegar o carro, que é para andar 5 km, andar 10, na verdade, ele está dilapidando o patrimônio da empresa. Por que dilapidando? Porque ele está gastando mais combustível, está usando um veículo mais tempo, está dando desgaste maior, e isso é prejuízo para a empresa. Se é prejuízo para a empresa, está afetando o patrimônio da empresa, tá? Quando a gente fala de controle de estoque, né? Controle de estoque nada mais é que salvaguardar também o patrimônio da empresa. Controle de ponto, também está aqui, ó, o patrimônio da empresa. Pessoal, mas o que tem a ver o ponto do controle de ponto? Ah, porque se eu deixar e o cara, por exemplo, marca que fez hora extra, mas na verdade não fez. Então, está me dando prejuízo financeiro. Se dá prejuízo financeiro, caixa também faz parte do meu patrimônio, faz? Então, também me dá prejuízo, tá? E o sistema Professor, contábil, né? Que é capaz de... Oi. esses Diga-se. dias aconteceu meio que ao contrário. O ponto marcou falta, sendo que o funcionário foi trabalhar. Então o cara não bateu o ponto, bateu? Bateu, porque lá estava a entrada, aí o almoço e a saída. Tinha todas as batidas? Sim, e marcou falta, E- saiu na folha de ponto como falta. Então é alguma configuração no ponto. Pois é, aí depois, aí como foi passado pra gente, né? Aí depois que eu fui verificar, aí a moça falou, não, foi marcado errado. Então, é alguma configuração de horário, alguma coisa assim da pessoa, entendeu? Que o ponto estava entendendo errado. E se aconteceu com ele, pode ter Pois é. acontecido com a gente, né? Pois é, e justamente teve, acho que foi 2 funcionários, aí teve um que meio que intercedeu por eles, né? Porque não teve auditoria, essas coisas assim, né, recentemente. Aí meio que um dos funcionários intercederam por eles lá. Uhum. Tem que acompanhar, porque assim, ó, quando a gente vai fazer cada configuração de ponto, muitas vezes você faz por grupo de funcionário, por horários, entendeu? Então, se aquele horário não ficar bem feito, ele vai gerar problema, tá? Aquela configuração dele. Aí, às vezes, tem um monte que não tem problema, mas ali, aquele horário novo foi criado por causa daquelas pessoas, de algum motivo, aquilo ali pode ter algum detalhe que passou batido, tá? Vamos lá. Pois é. Então, o sistema contábil, né, necessário também que eles vão vir verificar se tem um sistema contábil capaz de fornecer os dados necessários para fazermos as demonstrações contábeis, tá? De maneira confiável. Vamos lá. Auditoria interna, né? Ela é facultativa, nenhuma empresa é obrigada a ter auditoria interna, tá? Nenhuma, tá? Mas as empresas que querem crescer, né, e querem resguardar seu patrimônio, e evitar problemas, elas vão ter, tá? Em função de previsão estatutária, né? Funcionando como instrumento de apoio à gestão e objetivando verificar se o controle interno está em efetivo funcionamento, proferindo o auditor, quando cabível, sugestão para melhora de tais controles. Então, ó, controle interno, o auditor interno vai buscar, né? Ele vai sugerir melhora quando for necessário, for ele visualizar e vislumbrar que pode ser melhorado esse controle interno, tá? Ou até sugerir a implantação de controle, tá? Caso ele não tenha, certo? Por quê? É justamente aí. O cara, você passa por uma empresa, por 2, por 10, por 20, você vai aprendendo o que cada empresa faz, tá? E aí, quando você vai trabalhar com uma empresa que você já viu aquilo que funciona ou não funciona em outras, você pode sugerir ali melhorias naqueles controles internos, porque você já viu que funciona lá. Né? Lógico, né, que a gente não pode, nem todo sapato, né, o mesmo sapato não vai servir em todos os pés, né? Mas, né, se você já viu que pode funcionar ou não na outra, já é um benchmarking muito interessante, porque você vai trazer de outros lugares aquela ideia, tá? Do que pode ser mais útil, melhor estruturado e por aí vai. E você aprende também, né? Você, com o tempo, você começa a pegar o caminho das pedras, né? Então, ó, constitui conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação, né, Lamir? Eficácia dos controles internos e de informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da entidade, tá?
auditoria operacional interna, né, no pronunciamento da NBC, né, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 12, é definida da seguinte maneira: auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da entidade. Tá? A auditoria externa, ela é obrigatória, né, para algumas empresas, né? Quais empresas? Aquelas que estão sujeitas aí, né, a ações em bolsa de valores. Se não me falha a memória também, as empresas que estão subordinadas aí, né, ao Banco Central, né, as instituições que estão vinculadas ao Banco Central também tem que passar para a auditoria externa. Por quê? Porque o Banco Central vai querer saber se elas estão, né, atuando de acordo com as normas, tá? Então, por exemplo, eu já vi algumas situações aí, por exemplo, né, de gerente de banco que ajuda a empresa, né, põe o dedo na reta, né, e depois ele tem que correr atrás para poder resolver um problema. Tá? Por quê? Porque ele estava sofrendo auditoria. No caso, a auditoria interna do banco, porque os bancos... Gente, o que mais... Um tipo de empresa que mais tem auditoria é o sistema financeiro, porque mexem, né, o produto que eles mexem é muito cobiçado, vamos dizer assim, né? Então, eles estão sujeitos ali a muitas normas do Banco Central, né? As normas de CVM, que você pegar, por exemplo, o Bradesco, Banco do Brasil, não lembro, eu acho que tá também, Santander, todos têm ações em bolsa de valores, né? Então, eles têm que tomar muito cuidado. E sem contar que estão sujeitos ao Banco Central também, né? Tá? Para vocês terem uma ideia, um fato que aconteceu, né, na empresa aí, a empresa pegou um empréstimo com o banco, né, dando um veículo em garantia. Só que esse veículo não estava no nome dela, estava no nome de outra empresa do mesmo grupo, vamos dizer assim, né? Aí, como ela pegou o empréstimo, falou assim, não, eu vou pagar rapidinho esse empréstimo, vou pagar aqui com 2 meses, o gerente falou assim, então tá, então você não precisa transferir o veículo agora não, dá que você pagando, né, o veículo era garantia, então não vai precisar transferir, você pagar rápido, né? Só aconteceu, só que a empresa não arrumou o dinheiro, e aí precisou deixar o empréstimo correr. E chegou um momento que a auditoria interna vinha para fazer lá naquela agência, né? E o gerente ficou com o dele na reta, né? Por quê? Porque ele tinha um empréstimo ali, que ele estava dizendo que tinha um veículo em garantia, só que esse veículo não poderia ser dado em garantia, porque nem do tomador do empréstimo não era, né? Eu sei que aí a empresa teve que correr para fazer a transferência desse veículo para a empresa mesmo que estava com o que tinha tomado o empréstimo, né? Então, para o veículo poder ser a garantia. No final da história, o gerente tomou advertência, um monte de coisa, você entendeu? Acontece, né? Por quê? Porque a auditoria viu, deu prazo para ele resolver, lógico, né? Ele conseguiu resolver, só que você fica queimado, né? Não tem jeito, tá? Ricardo, quer falar alguma coisa aí, Ricardo? Levantou a mão? Não, é que o slide não passou, não, aqui. Aqui tá, continua aparecendo slide de auditoria interna. Mas tá esse ainda mesmo. Ah, pensei que você tinha passado. Mudou agora? Ah, agora ainda tá interna ainda. Não tava falando de externa agora há pouco? Não. Tá, é que a gente acaba misturando uma coisa com a outra, mas o foco agora é interno. Tá? Compreendi. Vamos lá. É porque a interna, ela prepara a empresa para a externa. Tá? Então, vamos lá. A auditoria interna, né? Uma atividade de avaliação independente dentro da empresa, tá? Só que a gente vai ver que ela não é 100% independente, tá? Que se destina a revisar as operações como um serviço prestado à administração, né? Geralmente, a auditoria, ela vai estar dentro da empresa, e se a gente olhar um organograma, ela vai estar de forma que ela não é vinculada a nenhuma área, tá? Ela está vinculada diretamente à diretoria da empresa. Ela não pode estar subordinada a uma área financeira ou industrial, qualquer coisa, tá? Por quê? Você imagina, como é que você vai fiscalizar uma área
se o seu chefe é dessa área, é o dono, que é o que manda essa área, tá? É complicado. Então ele tem que ser meio independente, ele não vai estar subordinado a nenhum setor, tá? A não ser a alta direção. Constitui um controle gerencial que funciona por meio de análise e avaliação da eficiência de outros controles, né? Ou seja, usa alguém para controlar os demais, ver se está tudo certo. É executado por um profissional ligado à empresa ou por uma seção própria para tal fim, sempre em linha de dependência da direção empresarial, tá? Ela é independente, de certa forma, um setor que não está subordinado a nenhum outro setor, mas que responde à auditoria, à diretoria, tá? Quem é o auditor interno, né? O auditor interno é uma pessoa de confiança dos dirigentes, né, dos diretores ou do dono, está vinculado à empresa por contrato trabalhista continuado e sua intervenção é permanente, ou seja, ele é um funcionário da empresa, tá? É funcionário da empresa e ele vai estar ali dentro trabalhando o tempo todo, tá? Sua área de atuação envolve todas as atividades da empresa. Ele não vai trabalhar em uma área específica, vai trabalhar em tudo. Predomina a verificação constante dos controles internos, a manipulação de valores e a execução de rotinas trabalhistas, tá? Então, por exemplo, o que a Laura comentou são as rotinas administrativas aí, perdão, não é trabalhistas, administrativas, né? Manipulação de valores, é quando faz auditoria de caixa. E verificação dos controles, dos demais controles internos, é quando você envolve todos os processos da empresa, seja o processo de compra, processo de venda, processo de estocagem, né? Estocagem, armazenagem, o controle imobilizado e por aí vai, tá? Gente, olha, aquele negócio, parece coisa besta, coisa simples, mas é aí, se você não controlar, que vira o problema, tá? Imagina um setor de compras, tá? Qual que é o procedimento de compras? Quem pode comprar? Quanto pode comprar? De quem pode comprar? Tá? E aí vem, se eu tenho compras, eu tenho automaticamente ligado contas a pagar. Quem vai pagar? Tá? É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente falou de perícia, né? Peraí, são aqueles problemas. Tá? Quem controla, quem compra, não pode ser quem paga. Tá? Quem compra não paga e também não recebe. Eu tenho que ter independência nesse ponto. Por quê? Porque se eu não tiver independência, uma pessoa pode fazer rolo, né? Tá? Imagina o cara compra lá e combina com o fornecedor. Olha, eu te compro 10, você me entrega 8. Eu vou receber, eu falo que recebi os 10. Tá? E aí? Tá? Então, quem compra tem que ser desvinculado de quem recebe, que também é desvinculado de quem paga. Então, são pessoas, são funções independentes, tá? Porque é uma forma de uma controlar a outra. Tá? Vamos lá. O objetivo da auditoria interna, né, é auxiliar todos os membros da administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, né, fornecendo para eles análises, apreciações, recomendações e comentários pertinentes às atividades examinadas. Tá? O auditor interno, ele não pode simplesmente, ele não deve, né, simplesmente ir lá ver os problemas e guardar para ele, não. Ele tem que ver os problemas, tem que indagar, compreender, ele tem que propor soluções, tá? Não é só te tacar pedra, tá? Você tem que ir lá e fazer o curativo também. Você tem que ir lá porque se você identificou o problema, como seria a ação, né, para evitar esse problema? Tá? Então, você vai propor isso. Olha, esse controle está aqui assim, assim, assado, né? Está tendo tal falha. Por quê? Porque falta, tipo assim, falta uma atitude ali em um determinado lugar, tá? Por exemplo, uma ideia, geralmente, né? Você tem uma pessoa na empresa que emite a nota fiscal, né? Que faz o faturamento, emite a nota fiscal ali. Nessa pessoa não entrega o produto, quem entrega é outra pessoa que vai conferir os dados do produto e vai fazer a entrega pela nota fiscal. E quando sai da empresa ainda, tem alguém lá na portaria, por exemplo, que vai conferir o que você está efetivamente levando com a nota fiscal. Tá? Então, muitas empresas é estruturado dessa forma. Então, você tem conferência da mesma situação, às vezes 3, 4 pontos, né? Cada um de uma forma diferente, mas a ideia é que se controle, porque nós estamos resguardando o futuro da empresa, que é o patrimônio dela, tá? Então, compreende, ó, exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, né,
metodologicamente estruturados para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, do sistema de informações e dos controles internos integrados ao ambiente e gerenciamento de risco, com vista em assistir a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Qual que é o objetivo da administração da entidade? Gerar resultado, e resultado positivo, né? Então, deve-se aí sempre, né, resguardar o patrimônio da empresa, porque esse patrimônio da empresa, ele tem a ver com o resultado que a empresa vai apresentar, tá? Deixa eu dar uns print aqui nas presenças de vocês aqui. Vamos lá. O auditor interno interessa por qualquer fase das atividades do negócio, tá? Em que possa ser útil à administração. Isso pressupõe sua incursão em campos além da contabilidade e finanças, a fim de obter uma visão completa das operações submetidas a exame, tá? Então, o auditor, ele tem que ter um conhecimento geral. Gente, geralmente o auditor, ele conhece todos os processos da empresa, tá? Se vocês forem numa empresa que tem auditoria interna, qualquer coisa que você falar, aquela pessoa, ele entende, ele sabe como é que é. Ele pode não ser o expert de fazer ali, mas ele sabe da onde que vem, para onde que vai e por onde tem que passar, tá? Porque ele tem que fazer esse controle aí, tá? Pra vocês verem, a contabilidade, ela acaba fazendo uma auditoria interna na empresa, e às vezes uma auditoria financeira e até mesmo uma auditoria de processo, tá? Eu, por exemplo, uma vez, eu trabalhava na Rodobens Locação e eu fazia os lançamentos, né, contábeis da empresa. E caía para mim lançar as multas, né, porque é locação de veículos, né, então você imagina, as empresas lá alugam os carros, dão na mão do motorista e tem motorista que não tá nem aí não, tá? E vinha aquele monte de multa, né? E as multas, às vezes, tipo assim, tem uma questão, o governo faz, né? Se tiver uma multa e não foi identificado o condutor, tá? Como que não identifica? O carro é de empresa, né? Então, o carro de empresa, você não vai botar, a multa não vai para o nome do dono da empresa, tá? Ela iria para a empresa. Como a empresa não tem CNH, o que o governo faz? Se não identificar o motorista, ele cobra essa multa novamente, como punição por não identificação do motorista, do condutor. Então, por exemplo, você tem uma multa de R$200, se não identificar, vai vir outra de 200 pela não identificação. E morreu o assunto, tá? É uma punição que o governo faz aí pela não identificação do condutor. Como quem tem carro particular não tem isso, né? Porque se você não identificar o condutor, o carro está no nome de uma pessoa, a multa vai vir no nome daquela pessoa, tá? Beleza. O que acontecia lá? Como eu fazia o lançamento, eu criei planilha, né? E aí eu colocava o código do auto de infração daquela multa, né? E aí você sabia, né? Quando que era o auto pela original e quando era para cobrança, né? E eu comecei a identificar que tinha numa filial, tinha alguns pagamentos em duplicidade, ou seja, estava pagando, né, pelo caixa 2 vezes por uma multa. Aí eu fui atrás e identifiquei que a multa, na verdade, ela foi paga uma vez só. Só que a pessoa apresentava ela no caixa 2 vezes, como se tivesse pago outra multa, né? E o caixa não tinha esse controle, tá? Então, nessa hora, né, você identifica, olha, eu tenho aqui o pagamento, o comprovante de pagamento daquela multa, das duas era iguais, idêntico, né? O cara conseguia tirar na hora 2 comprovantes, assim, ó, tira 2 vezes aí, né? O mesmo comprovante, né? Como se, estragou, não saiu legal, sai outro. E aí eu tinha um amigo meu da empresa que era auditor, eu falei, olha, é o seguinte, está acontecendo isso, 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 tal filial, né? Ele, opa, peraí, aí pegou toda a documentação, né? Conversei com o chefe da contabilidade, que era meu chefe, né? E ele chamou a auditoria e a auditoria foi lá.
Aí eu não fiquei sabendo depois, que é logo depois eu saí da empresa, né? O que eles identificaram, mas que tinha uma fraude aí dentro da empresa, tá? Alguém estava de má fé, isso sim. Então, provavelmente eles foram atrás para poder identificar aquele pagamento naquela data, para quem foi feito, quem pediu aquele reembolso, né? Se os dois foram para a mesma pessoa, já está identificado quem que é o fraudador aí na história, tá? Mas são processos. O que isso tem que ser feito, por exemplo, né? Uma ideia. O caixa não pode pagar nenhuma multa dessa só porque o cara apresentou o comprovante, tá? Essa multa tem que ser empenhada, ou seja, tem que ser lançada ali para aguardar esse pagamento, aguardar essa restituição desse pagamento, tá? Então, porque se ela está no sistema, você vai conferir, o sistema, né, se tiver um sistema de controle bem legal, ele vai identificar se ela está em duplicidade ou não, tá? E não vai permitir que pague duas vezes, certo? Hoje é mais difícil, né? Hoje que é até quase impossível, né? Você pagar um boleto duas vezes. Mas antes acontecia demais. Tinha muita gente aí que às vezes recebia o boleto físico, né? Que o motorista trazia de uma nota e aquela mesma empresa, às vezes que vendeu, mandava por e-mail para ter certeza que a empresa ia receber. E aí eu já vi gente pagar os dois boletos, né? Ou seja, pagar a mesma conta duas vezes. Imagina, já não é fácil pagar uma, pagar duas então, tá? Então tem que ter um controle disso aí, tá? Vamos lá. O auditor interno, ele testa, né, a qualidade dos trabalhos, revisa, recomenda, enfim, ele assiste à administração, ou seja, ele dá assistência à administração e fornece para ela, né, informações periódicas, né, principalmente no que envolve o quê? Né? A aplicabilidade e adequação de controles internos, financeiros e operacionais, revisando e avaliando a correção, adequando e aplicando os controles contábeis, financeiros e outros de natureza operacional, propiciando controles eficazes a um custo razoável, tá, gente? Tome cuidado com isso. Tem vez, né, que às vezes as pessoas querem implantar um controle tão louco, tão doidão assim, que às vezes o molho sai mais caro que o peixe, tá? Então, tem que ver se compensa, tá? Informação, a extensão, do cumprimento das diretrizes, planos e procedimentos, determinando o grau de atendimento, ou seja, como é que tá, né? Propomos fazer isso, tem essas normas, quanto que está sendo atingido, que está acontecendo, né? Salvaguardas ativos, né? Quanto à escrituração, guarda e perdas de todas as espécies, determinando o grau do controle de controle dos ativos, quanto à proteção, quanto à perda de qualquer tipo. Avaliação da qualidade de desempenho na execução das responsabilidades delegadas, né? Determinando a fidelidade dos saldos administrativos originados na empresa. E a recomendação de melhorias operacionais. Então, o auditor interno, gente, ele não é simplesmente ir ali e ver se está certo ou se está errado, tá? Se está certo ou errado, ele tem que fazer isso, ele tem que propor, né? Olha, isso pode ser melhorado, esse processo pode ser melhorado, entendeu? O controle dele, né? Então, ele é um assessor, um consultor, é alguém que está ali para orientar a empresa, não é simplesmente, saber achar o problema, qualquer um acha. Agora, resolver o problema, aí que faz a diferença, tá? Interna presta ajuda à administração, vamos lá, com vistas à possibilidade de eliminar inconvenientes ao desempenho da gestão. Cara, o auditor interno, ele como diz assim, é o cão de guarda, vamos dizer assim, usar esse termo, do gestor. Porque se ele não pegar um problema, um erro ou uma fraude, tá? Isso vai sobrar para o gestor. Por quê? Porque se acontece a fraude com a empresa, isso vai comprometer o resultado da empresa, né? Então, se compromete o resultado da empresa, compromete a eficiência, a eficácia, a competência do gestor, tá? Porque, na verdade, é que negócio, né? Olha, se acontece um problema na sua casa e você não sabe, né? Você tinha a obrigação de saber. A gente vê muito isso aí, né? Quem assiste aí aquela série Suits, né? Homens de Terno, lá, dos advogados, eles falam muito isso, né? Que mas aconteceu, eu não sabia. Sim, mas você tinha a obrigação de saber. Se está dentro da sua casa, o que acontece na sua casa, você tem a obrigação de saber, tá? Pode não estar sabendo, mas que você tem a obrigação, tem. Então, isso é
o objetivo, né, da auditoria com relação ao resultado que a administração vai apresentar, tá? Por ser empregado da empresa, o auditor interno, ele perde, né, parte da sua independência profissional. Por quê? Porque ele acaba estando subordinado ao gestor. Você imagina o seguinte, se você está fazendo auditoria interna e aí você descobre que quem está fazendo a fraude é quem te contratou. E aí, como é que faz? Não é? Vamos supor que o administrador te contratou. E aí? Você vai falar para quem? Agora, se o dono te contratou e aí você vai falar para o dono que o administrador está fazendo desvio, aí tudo bem, né? Agora, como é que você, né, vai reclamar do seu contratante para ele mesmo? É complicado, tá? Vamos lá. Pode ser... professor, Pode falar. é que nem naquele caso do filme O Contador, né? Exato. Lá, quem fazia o rolo era justamente o O contratante. dono. Só que o dono não queria que fosse descoberto, né? Na verdade, assim, ó, ele contratou o cara para o cara não achar, achando que não ia encontrar, para poder validar o que ele estava fazendo, entendeu? Então, isso acontece muito. O cara se acha tão bem feita a coisa que acha que ninguém vai encontrar, você entendeu? Tá? É porque eu acho que a preocupação dele maior era com a união, né? Isso. Ô, professor, E aí, Dardo Ribeiro? Parabéns, viu? ele pede essa fala aqui para falar diante da escola. Ó, se não cortar tanto, você pode falar, que para mim tá cortando aqui, não sei dos outros. Cortou foi tudo aí, menino. Pode falar? Fala. Não, é porque saiu o resultado do CFC hoje, a lista dos aprovados, e eu tô na lista dos aprovados. Nós estamos sabendo, seu Dardo Ribeiro. Já até divulgou seu nome aqui no grupo. Parabéns. Meu parabéns, meu você, amigo. Ronara, Aí, tipo assim, eu não aceito, né? É que o senhor tipo, divulgou o nome. O senhor divulgou o nome do texto grande, assim, parabenizando. Tá cortando demais, Dali, teu coisa aí. É que tá emocionado. Tá. Tá chorando. Darla é meu amigo, parabéns, Darla. Darla, passou o professor para sua Lígia. Dali, agora é só fazer uma live agora para comemorar. Live não vai comemorar, foi normal. Assim. Vou fazer. Dali, professor? dá uma live aí. Diga-se. Eu não aceito texto pequeno, não, no grupo. Eu quero um texto, não, mesmo, parabenizando. Ah, tá bom. Você vai ter. Rapaz, agora vem aí, professor. Esse Darla é meu amigo mesmo, parabéns. Gente, depois eu vou atrapalhar a aula, não, que hoje eu tô participando, mas não tô. Tô vendo aí. Valeu? Hoje, né? Só pra... Tá bom de bebo já, tá bom de bebo já. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Tchau, gente. Tchau. Boa aula aí pra vocês. Valeu, Dardo. Vai devagar com o andor, tá? O santo é de barro. Vamos lá. As responsabilidades da auditoria interna, gente, na organização devem ser claramente determinadas pelas políticas da empresa, tá? A auditoria interna, ela não vai fazer o que ela quer, olhar o que ela quer. Ela vai, a gente sempre fala, o auditor, né, ele vai buscar a conformidade. Ele vai comparar o realizado com o que era esperado, com o que era previsto, tá? Então, não, mas ó, aquilo que está na norma é pior para a empresa. Então, vão lá, vão combinar, vão lá mostrar que é ruim para a empresa e vão mudar a norma da empresa, tá? Mas enquanto que estiver valendo aquilo ali, tem que ser feito daquela forma ali, tá? Não, mas isso é pior? Muda a norma e adequa ela para ser da melhor forma possível, tá? A autoridade correspondente deve propiciar ao auditor interno livre acesso a todos os registros, propriedades e pessoal da empresa, tá? Que possam vir ter importância para o assunto em exame. O auditor interno deve sentir-se à vontade para revisar e avaliar diretrizes, planos, procedimentos e registros. Então, o auditor interno ele tem que ter essa liberdade na empresa. Lógico, né? Geralmente,
quando vai se fazer uma auditoria na empresa interna, né, e a externa mais ainda, mas a interna, já se avisa os setores quando vai ocorrer, tá? Ah, professor, mas aí sim avisa, a pessoa se prepara e esconde os problemas. Tudo bem, mas não dá para o auditor chegar num setor e falar assim, olha, eu preciso agora fazer uma auditoria aqui, você vai ter que parar seu serviço. Às vezes a pessoa não pode parar, às vezes aquilo que ela está fazendo, se ele parar, pode dar um prejuízo enorme para a empresa, entendeu? Então tem que ser, tudo pensado, né? Tem algumas situações em que você suspeita, por exemplo, de algum desvio, algum roubo, alguma fraude, aí sim, você faz uma auditoria de surpresa, tá? Mas, tecnicamente, até quem é o superior lá, se você não suspeitar que ele está envolvido, né? Então, você vai avisar ele antes, ele vai saber. Os demais não sabem, você entendeu? Mas, você só faz auditoria surpresa se você está desconfiando mesmo, tá? Normalmente, ela não tem, ok? No desempenho de suas funções, o auditor interno não tem responsabilidade direta nem autoridade sobre as atividades que examina, tá? Portanto, as revisões e avaliações feitas por ele nunca exime outras pessoas da empresa das responsabilidades que lhe cabem. Ou seja, o que ele está fazendo ali, ele não é responsável pela atividade que a pessoa está fazendo. Ele é responsável por avaliar aquela atividade, né? Ele não pode dizer para a pessoa que está fazendo errado, não é para fazer daquele jeito, tá? O auditor não pode chegar para você e falar assim, ó, esse jeito que você está fazendo não é para fazer desse jeito. Não, mas espera aí, a pessoa está fazendo de acordo com a norma? Tá, beleza. Então, se pode ser melhorado, vai mudar a norma. A pessoa não está fazendo de acordo com a norma, beleza. Né? Você vai perguntar, vai indagar, vai mostrar para ela que a norma exige tal coisa, e aí você vai relatar aquilo que você viu. Olha, a norma diz que é para ser feito, vamos lá, empilhar 5 caixas no máximo. E tal dia, na amostragem assim, tal produto tinha empilhamento de 6 caixas, 7 caixas, o que contraria a norma, tá? E o responsável pela área naquele momento era fulano de tal. Beleza, você fez sua parte. Aí isso vai no relatório, a empresa vai ter que tomar, você vai passar isso em reunião, passar para aquele setor, senão aquele setor vai ter que tomar as devidas. Não, mas é porque 6 não dá problema. Peraí, se não dá problema, pode ser sempre 6? Pode. Então vamos mudar a norma, ao invés de ser empilhamento de 5 caixas, passa a ser de 6. Tá? Mas enquanto for de 5, tem que respeitar o que está na norma, no caso, uma norma interna. Tá? Vamos lá. Um dos objetivos, os principais objetivos do auditor, né? Examinar a integridade, né? A adequação e a eficácia dos controles internos. Gente, vocês mais vão ouvir esse binômio, né? Essas duas palavras. Controles internos, tá? Não adianta. Eu acho que até quando vocês tiverem um filho, você vai botar, se nascer aí agora no final do ano, vocês põem o nome de CI, né? Controle interno, tá? Para o fornecimento de evidências, as conclusões e recomendações da auditoria interna, as informações devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis, perdão. A principal finalidade do trabalho de auditoria interna é avaliar qualidade e aderência às normas da empresa, tá? No que se refere aos procedimentos operacionais e controles internos exercidos pela empresa, tá? A auditoria interna, como um controle gerencial, funciona medindo, avaliando a eficiência dos outros controles existentes e permite fornecer assistência e aconselhamento a todos os níveis da empresa, tá? O que é praticado por intermédio de programas de treinamento. Então, vamos lá. Tem um setor que está tendo problema aí, o pessoal está tudo fazendo errado, beleza. O problema é que é todo mundo novato. Então, vai lá, chama o pessoal de gestão de pessoas e vamos fazer um treinamento com essa galera aí, mostrando para eles a norma, por que é, porque, gente, toda norma que você cria interna, ela foi pensada, você analisou a melhor forma de se executar. Então, se é para ser feito aquilo ali, tem um motivo, tá? Então, às vezes, as pessoas chegam e querem fazer de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito, tá? Tem um motivo daquilo ser feito daquele jeito. Vamos lá. Para atender as exigências do mercado, né? E continuarem aí competitivas, as empresas têm que modernizar, não apenas instalações, mas no processo de gestão. Tá? A gente vê aí, às vezes a empresa tem um ótimo produto, tem mercado, tem tudo,
mas a gestão dela muitas vezes atrapalha. Eu já vi empresa que às vezes você vai comprar uma coisinha, você demora meia hora só no processo de fazer um pedido, um monte de coisa, entendeu? E às vezes você desiste, tá? Para tanto, tem que investir em seu recurso humano, né, nas pessoas, e com ele contar para imprimir maior produtividade e flexibilidade necessária para a sua manutenção no mercado de competição, tá? Com a crescente expansão de negócios, as administrações, né, das empresas instituíram o órgão de auditoria interna, que em muitos casos tornou-se um setor obrigatório por força de lei. A auditoria interna avalia a organização ao alcançar seus objetivos, adotando uma abordagem sistemática para avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controle e governança corporativa. Tá? Gente, vou comentar assim aquilo que for mais pontual, tá? Porque senão a gente vai ficar muito na leitura e eu quero passar uma atividade para vocês hoje ainda. Vamos lá. A NBCT 12, né, estabelece que a atividade de auditoria interna deve estar estruturada em procedimentos técnicos, objetivos, sistemáticos e disciplinados com a finalidade de agregar valor ao resultado da organização, tá? Ela deve apresentar subsídios, né, de forma a melhorar os processos, aperfeiçoar, tá? Da gestão e também dos controles internos, tá? Vai fazer o quê? Recomendar aí soluções, né? Recomendar soluções para as não conformidades apontadas. O que é a não conformidade? Eu esperava encontrar algo de uma forma, não estava conforme o esperado, então é uma não conformidade. Não é erro, não é nada, tá? É simplesmente uma não conformidade. Ela pode ser de grau mínimo, médio ou máximo, né? Quando é uma leve ou uma pesada, uma grande aí, né? E quando a gente fala em órgãos fiscalizadores externos, né? Isso aí a gente pode estar sujeito até perder certificação, tá? Certificação de qualidade, essas coisas. Eu falo com propriedade, que eu passei muitas auditorias, né, externas, no caso do sistema da qualidade da DVM, quando eu trabalhei lá, tá? Então, eu era, não oficialmente, né, mas oficiosamente, eu era o representante da diretoria, né, no caso dessa auditoria. Então, eu era praticamente o auditor interno, vamos dizer assim. Eu tinha que trabalhar durante o ano, organizando as coisas, né, para que quando tivesse a auditoria, né, tivesse tudo certinho, porque senão a gente corria o risco de perder aquela certificação. Mas também não é só o momento da auditoria, por quê? Porque se eu tivesse, imagina, não, a gente deixa quieto, não está nem aí durante o ano inteiro, só vamos preocupar ali em 1, 2 meses antes da auditoria para deixar tudo bonitinho, tá? Não é assim que funciona, não. Por quê? Porque, por exemplo, você pode tem análise de reclamação de cliente, os problemas de retorno de material que por erro, então tudo isso tem limites, você entendeu? Então eles são indicadores, né, a gente chama em auditoria, que eles vão levar isso em conta. Então não adianta você querer resolver só naquele dia, lá na época da auditoria, não é só isso, tá? É lógico, né? É assim, ó, imagine o seguinte, vocês em casa, vocês organizam a casa de vocês, mais ou menos ali, lógico, né? Vocês não vão deixar lixo acumular para dar rato, para dar bicho lá dentro de casa, né? As teias de aranha que elas começam a pegar na cabeça, vocês vão lá e tira, né? Mas não deixa elas tomar inteira, né? Tá? Agora, quando você fica sabendo que vem um parente aí para visitar a sua casa, o que você faz com a sua casa? Você dá um banho de casa nela, né? Você organiza, você limpa, você faz tudo, tá? Porque a pessoa, quando chegar, pode achar algum defeitinho? Pode, tá? Mas a ideia é que ela não encontre nenhum defeito, tá? Então, a auditoria interna, a gente trabalha para que a casa esteja organizada o tempo todo, né? Que esteja tudo no seu devido lugar, funcionando perfeitamente como foi pensado, e que quando chegar uma visita, tá? Não encontre nenhum problema, tá? Então, é mais ou menos isso a auditoria interna em relação à externa, né? Tá? A externa, no caso, é a nossa visita que vai chegar, tá? Eu imagino assim, eu pensando, né, nas meninas aí que moram sozinhas, né? Quando a mãe fala que vai visitar elas, tá? Eu imagino o sufoco que é para deixar a casa mais ou menos parecida com o que a mãe deixaria, tá? Não
guardados aí, não sei, eu sei que não é todos, né? Mas sempre tem essa situação, tá? E ou os que são casados, né? A esposa também querendo agradar a sogra, né? Tá? Ô, professor, por graças a Deus, quando minha mãe vem pra cá, ela faz tudo. Você torce para ela fazer, para ela chegar antes para fazer tudo, né? Oxi, não tenho trabalho nada. Mas é aquele negócio, né? A gente não quer que eles cobrem a gente, né? Nossa, mas você não arrumou isso, não fez aquilo, né? Tá? Acontece. Então, comparações, gente, que tipo assim, na verdade, a pessoa quando faz uma visita ali, né? Ela acaba, queira ou não, né? A gente fala assim, ó, não repara na bagunça. Você fala isso, é que a pessoa vai olhar mesmo, tá? Mas assim, a pessoa tem um jeito de cuidar das coisas dela, tá? Aí, queira ou não queira, nós medimos as pessoas pela nossa régua, né? Ou seja, eu vou comparar o que a pessoa faz com base no que eu faria, tá? Eu vou ver a organização dela com base no que eu me organizaria, tá? O auditor não. Ele não é o jeito que ele faria, é o jeito que a norma diz para fazer, tá? A diferença é essa. Então tem um padrão a ser seguido. Imagine, por exemplo, assim, você chegar numa casa em que o fogão está no banheiro, a geladeira está na área de serviço, entendeu? O sofá está na cozinha. E você fala assim, opa, isso aqui está tudo doido, está tudo fora de norma, de padrão, né? Então já tem um monte de não conformidade aqui, tá? Mas vamos lá. O auditor deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, tá? Por quê? Ele está ali para ajudar a empresa a crescer. E para crescer, ela precisa salvaguardar todo o seu patrimônio, certo? Obrigando-se a informá-la sempre. Gente, ó, não existe auditoria, não tem nada de por boca não, tá? É tudo por escrito. Lógico, né? Maneira reservada. Você não vai chegar lá no auditor, no dono da empresa, no meio do refeitório, por exemplo, ó, seu fulano, tem gente aí te roubando, viu? Vai falar isso, né? Tá? Sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas, tá? No decorrer do seu trabalho. Vamos lá. Normas de auditoria operacional existentes, né? Normas gerais. Os auditores devem ter, no conjunto, né, proficiência profissional para se desincumbirem das tarefas a ele confiadas. Ou seja, ele tem que proficiência, ele tem que ter conhecimento, habilidade de fazer, tá? A organização de auditoria, os auditores individualmente não devem ter sua independência prejudicada, mantendo nas atitudes e na aparência. Vamos lá. O que isso quer dizer? Você é um auditor, tá? Você tem que se resguardar, tá? Vamos lá. De que forma? A sua atitude, a sua aparência interfere no julgamento que vão fazer da sua independência. O que quer dizer isso? Você, como auditor numa empresa, você não pode ter amizade com ninguém ali, né? Lembra que a gente falou lá em perícia que o juiz não podia ser amigo de nenhuma das partes? Mesma coisa, você como auditor, você não pode ter amizade com alguém. Por quê? Porque pode interferir no seu julgamento. Ah, não, professor, mas eu sou honesto quanto a isso. Sim, mas vai interferir também como que é o termo? Na confiabilidade que as pessoas vão ter com relação ao seu julgamento. Vamos lá, você foi para uma empresa fazer uma auditoria lá de repente, fez, beleza, o setor lá de um cara que você pegou amizade, o cara te chamou para ir para o churrasco, te levou para jogar bola, te levou para a beira do rio para pescar, e não sei o que lá mais, o cara virou seu amigo. Beleza, você não encontrou nenhum defeito, realmente, o cara trabalha muito certo, muito correto. Mas e aí? Você vai botar no relatório que não tem nenhum erro, e quem vai acreditar nisso, se o cara virou seu amigo? Tá? E vamos lá, e se você descobre erro, e você virou amigo dele, você vai ter coragem de botar isso no relatório? Tá? Então, por isso que tem que ter essa, ó, você tem que ter a sua independência, né? Não pode ser prejudicada, e você tem que garantir isso de que forma? Na sua aparência e nas suas atitudes. Então, você tem que se resguardar disso, tá? Por exemplo, alguns auditores que vêm de fora, uma coisa que eles não fazem é sair para almoçar com o dono da empresa, tá? Pode, né? Apresentou a empresa, bonitinho, beleza. Acabou, apresentou tudo, deu finalmente dele, beleza. Aí, às vezes, eles vão almoçar, ganha, às vezes, um brindezinho da empresa, que às vezes a empresa
por exemplo, na DVM acontecia muito, né? Nós temos aqui tábua de vidro, algumas coisinhas feitas aqui, você quer levar? Né? O cara às vezes aceitava, entendeu? Mas ele deve se manter fora desse círculo, entendeu? Para evitar que haja um julgamento errado a respeito do que ele está fazendo, tá? Vamos lá, deve exercer zelo profissional, fazer auditoria e prepararem o relatório. Então tem que ser bem feito. Geralmente já tem procedimento para montar isso, você só vem preenchendo o relatório, tá? O auditor deve comunicar qualquer limitação imposta, né, ao escopo do exame. O que é o escopo? Aquilo que ele veio fazer. Se alguém impediu que ele fizesse alguma coisa em determinado momento, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Por exemplo, nós aqui tínhamos uma situação, né? Teve um auditor que ele fez, se eu não me engano, foram 2 anos que ele fez a auditoria aqui. Que aí só fazem 2, no máximo 3, depois já vem outro para evitar justamente que a pessoa pegue amizade, tá? Ele veio 2 anos. E no primeiro ano ele esquematizou de fazer a amostragem do forno, né, de têmpera, tipo 11 horas da manhã, né? Aí nós começamos, você não quer fazer mais cedo? Não, pode deixar para as 11. Tá bom. 11 horas da manhã, aquele sol de rachar aqui do Maranhão e o cara do lado de um forno, né? No outro ano que ele veio, ele já mudou toda o cronograma dele, ele já botou para fazer a parte do forno de manhãzinha, a que começasse o forno, tipo 8 horas da manhã, entendeu? Porque o ambiente era mais fresco, tá? Então tem essas... nós não impedimos ele de fazer naquele horário. É que se dependesse de nós, já falou assim, vamos fazer de manhã que é mais fresco, né? Mas não pode ter limitação, tá? Vamos lá. O trabalho deve ser adequadamente planejado e supervisionado e corroborado por papéis de trabalho corretamente feitos, tá? Nós vamos ter um tópico somente de papéis de trabalho. Vocês vão ver que papel de trabalho pode ser muitas coisas, né? Tipo relatório, tipo extrato, e aquilo que você monta também. Por exemplo, você foi lá e levantou, você tem ali sua planilha e você, por exemplo, tudo aquilo que você vê, verifica, você anota nela. Então, essa anotação que você faz, ela se transforma em papel de trabalho, tá? Deve-se obter evidência suficiente, competente e relevante que proporcione uma base razoável para o parecer do auditor, tá? Não dá para você, dependendo da movimentação da empresa, lá pegar um item, 2 itens, 3 itens. Às vezes você pegar 10 itens, tá? E às vezes você não pode pegar todos iguais, tem que pegar coisas diferenciadas, tá? Para poder embasar aquilo que você vai colocar no seu parecer, tá? O auditor deve estar atento para possíveis circunstâncias de fraude, abuso e atos ilegais. Isso não precisa nem falar, né? Tá? Os relatórios devem ser feitos por escrito e revisados na forma de rascunho, pelo setor auditado e pelos dirigentes que solicitaram a auditoria, tá? Então, vamos lá. Você faz o relatório, vai conversar com quem foi auditado, porque a pessoa vai te explicar que, às vezes, alguma coisa que você está colocando, de repente, você entendeu daquele jeito, mas ele vai te mostrar, não, mas olha, isso tem assim, assim, assado, ele está fazendo, me mostra. Aí você vai lá e mostra para ele, tá? E depois você tem que passar esse relatório também para os donos da empresa, quem solicitou a auditoria, tá? Relatórios devem ser objetivos, imediatos e oportunos, ou seja, e a auditoria você não passa relatório depois. Você faz tudo ali e apresenta no final do trabalho. Os relatórios devem apresentar dados exatos e fidedignos e fatos descobertos de maneira convincente, clara, simples, concisa e competente, tá? Relatórios devem conter realizações dignas de nota e enfatizar principalmente as melhorias, em vez de críticas. Tanto que eles falam muito, né? Quando tem uma crítica para fazer, eles não dizem que tem uma crítica, eles dizem que vai apontar no relatório, né, uma OM, uma oportunidade de melhoria. Não é uma crítica, é uma chance de você melhorar o processo que você está fazendo, tá? Competência técnica profissional, né? O contador, na função de auditor, deve manter o seu nível de competência profissional pelo conhecimento atualizado das normas, né? Das técnicas contábeis, especialmente na área de auditoria, da legislação inerente à profissão, dos conceitos e técnicas administrativos da legislação aplicável à entidade. Ou seja, não para de estudar nunca, viu? Se você quer ser auditor, tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo aí, principalmente com relação à legislação, tá? Imagina lá, você botando no seu relatório que tem uma coisa que
não, tá errado, tal. O cara falou assim, aí, não, ó, mas tal norma é assim, assim, assado, tá aí valendo, você entendeu? Que mudou isso. Aí você vai ficar com cara de taxa, né? Tá? É autonomia profissional, né? Ele deve apresentar autonomia, ou seja, ele não vai estar subordinado a ninguém, tem as suas responsabilidades, né? Ele deve ter o máximo de cuidado, imparcialidade e zelo, tá? Tanto na realização dos trabalhos como na exposição das conclusões. Olha, uma coisa, gente, sigilo, tá? O que você está vendo ali é ali e acabou. Ah, não, se você quiser, de repente, né? Às vezes, se você pegar alguma situação muito interessante, que você, por exemplo, assim, pode ser usar isso depois num trabalho, num treinamento que você vai dar, você pode pedir autorização da empresa. Olha, eu gostaria de usar isso aqui, essa informação depois, né? Isso que aconteceu num treinamento, alguma coisa, lógico, né? Resguardando a informação, né, os dados da empresa, você não divulga, né? A não ser que a empresa diga, não, você pode usar o nosso nome, não tem problema, né? Se for uma coisa boa, né? Tá? Então, tem essa situação que pode acontecer, tá? Amplitude do trabalho do auditor interno, sua responsabilidade, né? Estão limitadas à área de atuação. Utilização de equipe técnica supõe razoável segurança de que o trabalho venha a ser executado por pessoas com capacitação profissional e treinamento, ou seja, se você vai trabalhar com mais alguém, essas pessoas têm que ser também capazes, tá? E ter treinamento necessário. Cabe também ao auditor interno, com o solicitado, prestar assessoria ao conselho fiscal, tá? Ou seja, as grandes empresas aí tem um conselho fiscal, ele vai querer entender o que está acontecendo. Então você não vai responder somente à diretoria, mas também ao conselho, tá? Relacionamento com profissionais de outras áreas, né? O auditor interno, muitas vezes, né, ele vai estar fazendo uma auditoria e, às vezes, tem alguma área que ele não tem domínio. Por exemplo, o cara pode ser muito bom no contábil, mas, de repente, ele não é expert em leis, em legislação, até pelos termos que são usados no direito, né? Então, de repente, ele pode chamar um advogado para dar um parecer sobre um ponto ali que ele não tem domínio. Ou, de repente, vamos pensar, uma indústria e eu tenho uma questão ambiental, então eu posso chamar de repente um engenheiro ambiental para dar um parecer sobre isso, entendeu? Você não é obrigado a saber de tudo, tá? Você é obrigado a saber daquilo que é a sua área. Ah, eu sou um contador, então eu tenho que ter conhecimento da parte contábil. Ah, não, mas a parte de legislação ambiental, essas coisas, de repente eu não tenho domínio, né? Não sou obrigado a ter. Mas aí, se eu precisar, dentro de um trabalho, dar um parecer que abrange essa área para dizer que pode ser determinante, né, dentro do relatório final, então eu posso usar o embasamento de outra pessoa, tá? De outro profissional de outra área, tá? Sigilo, né? Não precisa nem falar, tá? Tem que respeitar o sigilo, né? As informações ali, porque você vai atuar em muitas empresas, né? Então você não pode usar a informação de uma para outra, né? Isso é crime, tá? Mesmo se você for funcionário da empresa, se você sair para outra, aquilo que aconteceu ali atrás você guarda, tá? Entendeu? Lógico, tem coisas que não vai interferir, mas tem coisas, de repente, que você pode estar aí dando a dica pro concorrente, né? E a cooperação entre o auditor interno e o auditor independente. O auditor independente, gente, o interno é funcionário da empresa, então ele é dependente da empresa. O auditor independente é aquele que vem de fora para fazer auditoria da empresa. E, geralmente é aí a auditoria externa, né? Tá? Então, o auditor externo é aquele que não está vinculado com a empresa, e aí ele pode, muito bem, nós vamos ver, utilizar o trabalho feito pelo auditor interno, tá? E até usar como se fosse ele mesmo que fez, se ele sentir firmeza naquele trabalho que foi feito, tá? Isso é um agrado aí no âmago, né? No psicológico aí de qualquer auditor, né? Você imagina, o cara, o auditor externo, ele veio aqui, pegou meus documentação, tudo aquilo que eu fiz, e achou que está tão bem feito, tão crível, né, que ele usou como se fosse dele, tá? Vamos lá. Requisitos profissionais de mercado, né? Não basta apenas o auditor candidatar-se a uma oportunidade, é preciso ser capacitado, né? Tá? Para isso, busca constante de aprimoramento, tanto da técnica de auditoria, né, profissional, né, com os conceitos gerenciais, tá? E tem que
ter conhecimento, porque a resposta geralmente tem que ser rápida, né? Ou a empresa busca alguma coisa para solucionar seus problemas, né? Então, você tem que dar retorno rápido. Não é somente achar problemas, você tem que dar soluções, tá? Ó, hoje as empresas esperam muito mais de seus auditores, né? Por quê? Né? Que eles querem fortalecer sua vantagem competitiva, né? E agregar maior valor à atividade, tá? Uma visão mais ampla e participação efetiva dos auditores no desafio. Isso é o que as empresas buscam, tá? Para que o profissional possa ter um desempenho bom, torna-se imprescindível a aquisição de certas qualidades, né? Flexibilidade, né? Ou seja, tem que estar aberto a novas ideias, sem preconceitos. Versatilidade. O futuro terá lugar para profissionais versáteis, compreendendo os ambientes endógeno e exógeno, ou seja, dentro e fora da empresa, tá? Liderança, né? Porque vai ter muita mudança e ele tem que estar à frente disso. Princípios morais, sensíveis aos padrões éticos e morais. Orientação global, né? Conhecendo os avanços em todas as áreas de atividade das empresas. Poder de decisão, para propiciar um trabalho em clima de incertezas, né? E de mudanças rápidas. Comunicação, né? Deve-se expressar com clareza, tá? O que mais? Comunicação. E aí, habilidade para discernir assuntos que causam impacto direto, né? E respostas imediatas. Equilíbrio físico e emocional, eliminando o estresse. E a busca do crescimento permanente, tá? Ou seja, o auditor requisitado hoje deve ter pós-graduação, né? Ou mestrado em alguma especialidade, ou então ele tem que ser especialista em alguma coisa. As grandes empresas exigem domínio do inglês, em algumas aí do espanhol, noções de habilidade informática, né? Atualizado praticando trabalho de auditoria com o uso de tecnologia de informação, a administração da auditoria através de indicadores, né? Auditoria tributária, buscando a elisão, né, fiscal, que é o planejamento tributário, certo? De controles internos, administrativa, gestão, prevenção a fraudes, né, avaliação do desempenho empresarial e estar familiarizado com os temas do mundo globalizado, tá? Como reengenharia, qualidade total, novas tecnologias, impacto da informática nos controles internos, tá? Então, gente, não parem, tá? Se vocês quiserem ser auditor, parabéns, mas não parem. Já a auditoria externa, né? Segundo o CFC, compreende o conjunto, né, de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre sua adequação consoante os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, e no que for pertinente à legislação específica, né? Tá? A auditoria externa, a ideia dela é vir, né, e ver se as demonstrações contábeis tudo está de acordo. Lógico, eles vão pedir alguns controles internos, mas o foco principal da auditoria externa, contábil, tá? Ela é as demonstrações contábeis. Por que que eu vou atrás dos objetivos, dos controles internos? Porque eu quero saber se essa informação que está escriturada aqui, se ela procede de uma fonte confiável, tá? Então, por isso que é importante os controles internos para chegar até as informações contábeis. Nós temos auditoria externa, operacionais, quando ela é voltada para algum escopo, no caso, algum ponto de normas, né, que exigem isso. Por exemplo, quando a gente fala da NTT, as empresas aí de transporte, tudo, elas podem sofrer auditoria externa da NTT para ver se está tudo ok. Quem emite esses controles também, tipo assim, os caminhões têm que estar com os motores aí todos revisados, tem que fazer aquela, deixa eu ver se me lembra, aqueles testes, né, de emissão de fumaça, essas coisas, entendeu? Então, eu tenho as empresas que fazem essas avaliações, elas sofrem a auditoria da NTT, sofrem a auditoria do Inmetros, entendeu? E as empresas que pedem esse serviço também, né? Então, por quê? Porque as empresas transportadoras também estão sujeitas a normas aí específicas, né? No caso aqui, ó,
legislação específica, tá? Porque eu tenho a parte contábil, que nós vamos responder pelas normas de contabilidade, pelos princípios de contabilidade, pelas legislações, né? Seja aí de ICMS, de INSS, Imposto de Renda, né? Porque quando a gente sofre uma auditoria externa, por exemplo, se o fiscal da Cefaz, ele vai lá na empresa, é um auditor externo, tá? Ele vai lá e ele está fazendo um levantamento da empresa com relação a quê? Geralmente, com relação a ICMS, tá? Porque ali ele vai ver estoque, vai ver as notas de entrada, de saída, ele quer ver tudo isso, tá? Então, ali, você sofre uma auditoria externa, tá? Pode ter uma auditoria também da prefeitura, com base no ISS. Pode ter uma auditoria da Receita Federal com base em imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e por aí vai, tá? Certo? Então, são todas auditorias externas. Auditoria também aí, o pessoal do DP, né? Atualmente tem sido muito difícil, eu quase não tenho visto mais isso, graças a Deus, né? Por um lado, mas eram as auditorias que eram feitas pelo Ministério do Trabalho. Só que essas do Ministério do Trabalho geralmente são feitas, né, na parte trabalhista e eram feitas com base em denúncias, né? Alguém denunciava, a empresa tal não está pagando FGTS. Aí eles iam lá fazer uma auditoria na empresa, né? Na verdade, eles faziam uma fiscalização, que nada mais é que uma auditoria, e exigiam N documentos ali que a empresa apresentasse, tá? E aí eles faziam a validação. Espera aí, se você teve funcionário, você tem que recolher o FGTS. Recolheu? Não, beleza, não conformidade. Como que eu corrijo isso? Você tem um prazo até tal dia para você recolher. Senão a gente vai te autuar, tá? Vamos lá. Cheguei lá na empresa, tinha... Tiro. Se eu souber, eu tiro. Em relação à data de que a empresa cai, caso não pague o FGTS, se ficar tipo 5 dias, 7 dias vencida, por exemplo, o boleto do FGTS, já corre o risco de ser fiscalizada? Não, corre não. Qual é o período, o senhor sabe? Não, é só por denúncia. Tá? Então, caso falte lá na decorrência de baixa do boleto, não é fiscalizada, só por denúncia. É, só por denúncia. Que é assim, ó, como é que funciona? Ou é a questão de FGTS, por exemplo, né? Você como empregada, né, como funcionária, você tem que ter o seu FGTS depositado. Hoje, antigamente era difícil, você tinha que ir lá e ficar pedindo extrato. Hoje não, você põe o aplicativo, você sabe se a empresa depositou ou não, você entendeu? E geralmente assim, a empresa tem até o dia 7 para pagar, né? Se ela não paga até o dia 7, se ela paga, tem um prazo ali, né, para poder atualizar o sistema, certo? A Caixa, ela não faz, né, essa validação, tipo assim, do que é para receber, ela só recebe. Pronto, acabou. O Ministério do Trabalho, ele poderia fazer essa validação. Ele agora, com o E-Social, vai fazer, porque é o seguinte, com o E-Social eu sei exatamente quanto que a empresa tem que receber, tem que pagar, e de qual funcionário que é. Entendeu? Eles tinham essa informação antes? Tinham. Só que era uma informação que, para poder ser obtida, ela tinha que ser feita manualmente. E o Ministério do Trabalho não tinha gente para ficar o tempo todo pegando todas as empresas que existem no Brasil e fazendo essa verificação. Então, eles faziam essa verificação, às vezes, por amostragem, né? Chegava, né, fica assim, ó, estamos tendo denúncia aqui de uma empresa, já teve 3 pessoas aqui que falam que saiu e a empresa não pagou a FGTS. O que eles fazem? Vão lá, puxam todas as CFIP do valor que está dizendo que era para depositar de FGTS e puxa a contrapartida, que o sistema deles faz um deparo ali, né? Faz uma conciliação e vê quanto que a empresa está devendo, tá? Então, às vezes, quando eles puxam isso, gente, que se vier lá, principalmente de FUG, lá de Fortaleza, vem assim, olha, tem uma guia que você recolheu 3 centavos a menos, tá? Tem uma guia que você recolheu R$1 a menos, outra 30 centavos, 40 centavos, vem falando tudo isso, tá? Principalmente nas guias rescisórias, tá? Então, isso pode acontecer. Mas, com relação a ser autuado por falta de pagamento de FGTS, só por denúncia mesmo, tá? Obrigada. Vamos lá. Ei, professor. Oi. Também, assim, né, as tomadoras hoje em dia estão fiscalizando bastante isso aí pelas terceiras, entendeu? Empresas que prestam serviço, as prestadoras.
As empresas que têm prestador de serviço, elas têm que fiscalizar por quê? Porque é solidário, né? Se a prestador de serviço não pagar, a responsabilidade cai nela. Então, ela tem que exigir que ela apresente tudo certinho, entendeu? Eu sei, a empresa que a gente presta serviço, ela pede direto. Quase todo mês ela pede. Porque ela está tirando dela da reta, porque se vocês não pagarem, os funcionários de vocês podem acionar a empresa de vocês mais a empresa dela, a tomadora. Aí ela acaba sendo corresponsável, né? Na verdade, chama de solidário. O que é solidário? Espera aí. É igual assim, ó. Você tem, por exemplo, um Banco do Brasil, né? É uma empresa grande que tem dinheiro. Aí ele contrata uma empresinha lá, de repente, pequena para prestar serviço. Essa empresinha, de repente, vai à falência e não paga os funcionários, não paga nada, tá? E o banco pagou tudo que tinha que pagar para ela. O funcionário vai entrar contra quem na justiça? Contra a empresa, botando o banco solidário. Por quê? Porque eles já olham e falam assim, essa empresa faliu, ela não vai ter dinheiro para pagar, então eu já vou botar o banco como solidário, porque aí o banco ele vai ter que resolver. Se a empresa não tem mais como pagar, o banco tem que pagar e correr atrás, porque ele acaba sendo solidário, entendeu? Ele é corresponsável, vamos usar o termo assim, nessa situação. Então, por isso que as empresas é o seguinte, eu já vi muitas empresas assim, olha, eu tenho um prestador de serviço, principalmente na parte de limpeza, às vezes terceiriza a limpeza e segurança, né? Então, faz o seguinte, ó, eu tenho que te pagar? Tenho, beleza. Primeiro você vai me apresentar aqui, antes de eu te pagar o mês seu, você vai me apresentar todos os olerites quitados e assinados pelo funcionário, as guias de FGTS quitada e a guia de INSS quitada e os encargos sociais que tiver de imposto de renda, essas coisas recolhidas. Aqui, ó, você me entrega na minha mão primeiro, eu vou olhar, se tiver tudo certo, aí eu te pago o mês seu trabalhado. Tá? É assim que funciona. Por quê? Quando você faz isso, faz essa fiscalização, você tira a empresa da reta. O problema a sua empresa da reta, né? Que está terceirizando o serviço. Tá? A terceirizada que acaba arcando. Certo? É isso que tem que fazer. Vamos lá. O objetivo da auditoria externa é o processo pelo qual o auditor se certifica de que as demonstrações financeiras representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial da empresa e financeira da empresa, tá? Ou seja, aquilo que demonstra ali realmente é o que aparece, tá? Não é nada, não está distorcendo, tá? Assim, o principal objetivo é emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis de uma entidade quanto à sua adequação aos princípios da contabilidade e às normas brasileiras de contabilidade, certo? Bora lá. A auditoria externa é executada por profissional independente, né? Sem ligação com o quadro da empresa, ó. Ele não é funcionário da empresa, por isso que ele é independente. Sua intervenção é ajustada em contrato de serviço. Os testes de indagações se espalham por onde haja necessidade de levantar questões, tá? Auditor externo, pela relevância de seu trabalho perante o público, dada a credibilidade que oferece ao mercado, se constitui uma figura ímpar que presta inestimáveis serviços ao acionista, aos banqueiros, aos órgãos do governo e ao público em geral. Sua função visa a credibilidade das demonstrações contábeis, examinadas dentro de parâmetros de normas de auditoria e princípios contábeis. Vamos lá. Tanto que esses auditores externos, o cara que se preza, ele não assina um parecer, ou seja, ele vai dar um parecer, mas só esse parecer só vai ser favorável à empresa se realmente ele sentir ali que as informações estão corretas. Porque senão ele coloca o dedo na reta, tá? Eu já teve casos aí, né, anos passados aí, de grandes empresas de auditoria que fez... não a empresa em si, mas muitos dos seus auditores, né, fizeram conluio aí com empresas que a empresa faliu e a auditoria também foi extinta, né? Vamos lá. A norma brasileira de contabilidade, né, de estrutura conceitual, identifica o relacionamento em 3 partes. Auditor independente, né, que é quem faz, a parte responsável, né, que é a empresa, e os usuários que vão usar essa informação, tá? Estabelece mais 4 elementos, necessariamente, que devem estar presentes no trabalho de asseguração executado por um auditor independente, né? O objeto apropriado, critérios adequados, evidências apropriadas e suficientes e o relatório de asseguração, né? O que é? É o relatório, que é o parecer do auditor no final, né? Escrito de forma apropriada.
Diferença entre externa e interna, né? A externa é independente, a interna ele é um funcionário da empresa, na externa exame das demonstrações, enquanto na interna dos controles operacionais. Na finalidade aqui, na externa, vai opinar sobre as demonstrações, e aqui vai promover melhorias nos controles. Aqui ele vai dar um parecer na externa, enquanto na interna ele é recomendações, né? O grau de independência é mais amplo, enquanto aqui é menos. O interessado no trabalho aqui é a empresa e público em geral. Aqui geralmente é a empresa, porque ela está se preparando para de repente passar por uma externa, né? Mas o intuito é dela primeiro. Responsabilidade profissional, civil e criminal, ó. O auditor externo está sujeito a essas penalidades e responsabilidades aqui, tá? Enquanto que a responsabilidade do interno é somente trabalhista. Número de áreas cobertas pelo exame durante o período é maior, né? Porque é mais genérico, né? E aqui é menor, porque é mais específico. A intensidade de trabalho em cada área é menor, enquanto aqui é mais aprofundado, né? E aqui o trabalho desenvolve um trabalho periódico, ou seja, de tempos em tempos. Enquanto o auditor interno, o trabalho dele não para, é contínuo, está sempre fazendo, sempre desenvolvendo, tá? Vamos lá. A interna versus externa, né? Não existindo vínculo empregatício com a empresa auditada e dependência hierárquica, suas opiniões conseguem maior grau de confiabilidade junto aos acionistas, tá? Os exames das operações são feitos principalmente visando averiguar os reflexos delas nas operações contábeis. Enquanto que a auditoria interna, existindo vínculo empregatício com a empresa, suas opiniões tenderiam a se incluir nos interesses da própria empresa, tá? E assim não haveria contribuição aos interesses, né, da própria empresa, nem suficiente grau de confiabilidade junto a terceiros. Os exames de operações são feitos principalmente visando os aspectos da eficiência operacional e administrativa, tá? As pequenas diferenças aí. Com a globalização, necessidade crescente de otimização de resultados, as empresas estão buscando cada vez mais identificação de oportunidades e estratégias, tá? Para minimizar riscos ao seu negócio, eficiência nas operações e um nível adequado de controle e retorno dos seus investimentos, tá? E nisso, a auditoria interna, gente, é um elemento chave nisso, né? Porque se eu tenho controle sobre tudo que eu faço, sobre minhas operações, consequentemente, né, eu vou ter mais eficiência, né, eu vou ter melhores resultados e eu vou estar mais antenado aí com o que está acontecendo no mercado em relação às outras empresas também, tá? O foco tradicional de avaliação dos controles internos não é suficiente para atender às novas exigências das empresas, tá? Que estão inseridas no mercado altamente competitivo. Atualmente, deverão ser incorporadas às atividades de auditoria interna, novas habilidades, né? Que tenham, por exemplo, uma atuação proativa, né? Dentro da análise das estratégias. Ou seja, o que se quer hoje de um auditor interno não é que ele aponte o dedo só, entendeu? Para os erros. É que ele aponte o dedo mostrando também o caminho do sucesso das empresas, tá? Para pensar, você tem uma pessoa que ele conhece todo o seu negócio, todos os seus processos, procedimentos. Quem melhor do que ele para te ajudar a pensar em melhores soluções, tá? Por isso que muitas vezes nas empresas a auditoria ela faz parte dentro do setor de controladoria, tá? Porque muitas vezes a auditoria está ali subordinada às vezes ao controller, que o controller é o cara que faz aquele meio campo entre todas as áreas da empresa e a diretoria, né? Ele que é vamos dizer assim, quase o gerente master, né? Então, a auditoria, ela vai estar dentro, subordinada muitas vezes ao controle. Por quê? Porque, por exemplo, o controle ele tem que garantir que o planejamento estratégico aconteça. E a auditoria vem para levantar, ver se aquilo que foi previsto se está acontecendo também. Isso que é auditar, tá? As empresas precisam ter a clara percepção dos riscos, né, do segmento de indústria em que estão inseridas, não apenas para minimizar a ocorrência de erros ou irregularidades, como também para identificar soluções, né,
que venham a propiciar ganhos, né? E com isso vantagem competitiva, certo? A auditoria interna deve, portanto, assumir uma participação proativa no suporte à gestão empresarial, né? Não vai somente assegurar a qualidade e efetividade, né, da estrutura de controle interno, como também propor recomendações de valor agregado às atividades. Ó, gente, a gente está de novo falando em controle interno, tá? Empresa que não tem controle, né, ela não sabe para onde vai. Na verdade, o valor agregado da auditoria interna implica proposição de recomendações que possam contribuir para a otimização dos resultados. Vocês sabem o que é otimização? O que vocês acham que é otimização? Melhorar. Melhora. Mas assim, vamos lá. Não é melhorar. Não é questão de melhorar. Facilitar. Otimização. Crescer. O que vem disso? O que vem dessa palavra? Chegar no resultado mais rápido, né? Não. Tá ótimo. Otimizar. Ótimo. Ó, Tem a ver com ótimo, deixar mais. exatamente. A criação de um desenvolvimento melhor, assim, mais favorável, um caminho melhor para ter uma grandeza mais fixa. Ó, é assim, ó. Otimização vem da palavra ótimo, né? Então, que o processo seja ótimo, em que os resultados sejam ótimos. Otimização, tudo que vocês falaram tem um pouco disso. É tipo assim, ó, eu conseguir o máximo possível com o mínimo necessário de recurso, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem, a DVM, por exemplo, trabalha com um setor de otimização. O que é otimização? De corte do vidro. Então, eles têm um software, só para vocês terem uma noção. Vocês vão lá e pedem, por exemplo, vocês vão construir uma casa. Né? Cada um de vocês for construir uma casa. Vocês vão precisar de porta, de janela e de box, por exemplo, né? Uma ideia. 3 itens, porta, janela e box. Só que eu tenho certeza que as casas de vocês não vão ser casa de Coab, vamos dizer assim, de Minha Casa Minha Vida. Em que sentido? Não vão ser todas iguais. Cada um de vocês vão querer uma porta de uma largura, de uma altura, de uma espessura de vidro, de uma cor de vidro, tá? A janela de vocês também todos diferentes, os boxes todos diferentes. O que o setor de otimização faz? Ele pega, separa todos os pedidos que tem de peças, né? Que são da mesma cor, da mesma espessura, que é o padrão que a gente tem que usar, por exemplo, vou trabalhar com incolor de 8, ou verde de 10, ou verde de 8, ou fumê de 6. Então, eu tenho a cor e a espessura do vidro que diferencia. Então, você separou todos os incolor de 8, por exemplo. Aí ele vai pegar todo aquele pedido, ele tem lá no sistema, lá no estoque, vários tamanhos de chapa. O que ele faz? Ele trabalha como se fosse um quebra-cabeça, para pegar naquela chapa e montar o máximo possível de peças ali dentro, encaixar, que quando fizer o corte, sobre o mínimo possível de perda. Isso que a gente fala em otimização do corte. Então, a otimização é eu aproveitar ao máximo os recursos que eu tenho para me dar o máximo de resultado, tá? Então, por exemplo, como podemos otimizar o trabalho dentro de um setor administrativo, né? Peraí, eu tenho, às vezes, pessoas ali que estão com tempo ocioso e outras pessoas que estão com tempo atarefado. O que isso me leva a fazer? Aquela pessoa com tempo ocioso, ela ganha para não trabalhar, né? Ou seja, eu estou pagando e ela não está trabalhando. E a que está atarefada, eu acabo tendo que pagar hora extra para fazer o serviço. Opa, tem coisa errada aí. Tem gente que vai embora cedinho, de boa, e tem gente que fica até mais tarde. Alguma coisa está errada nesse procedimento, tá? Ou seja, eu tenho gente que está trabalhando de menos, gente trabalhando de mais. E estou pagando 2 vezes por esse serviço. Eu pago para uma não fazer e pago para outra fazer, além do tempo, né? Vocês têm uma noção. Eu tive um cliente uma vez, ela chegou para mim e falou assim, como que nós vamos fazer? Porque é o seguinte, nós queremos que os funcionários saiam 2 horas da tarde. Nós podemos mudar
o regime de trabalho deles. Eu falei assim, mas por que os funcionários estão saindo 2 horas da tarde? Não, porque não está tendo serviço o dia todo. Aí eu falei assim, quantos funcionários você tem nesse setor? Ah, nós temos uns 12. Eu falei assim, então você tem funcionário demais. Simples. Se a quantidade que você tem de pessoas, você não tem serviço para isso, você está ocioso. Ou você arruma mais serviço, ou você dispensa funcionário, porque você está ocioso. Ah, mas quando eu preciso, de repente eu preciso, mas quantas vezes no mês você vai precisar disso? Tá? Então, tem que ser levado em consideração isso. Você não pode pagar alguém que não trabalha, porque você está dilapidando o seu dinheiro, o seu patrimônio. Você está jogando dinheiro fora, tá? É a mesma coisa. Você ligar uma geladeira, a geladeira ainda é mais inteligente, né? Entendeu? Vamos pensar assim, ó. Vamos fazer um café, tá? E eu boto uma água para ferver a todo momento. Porque uma acaba, eu ponho outra. Acaba. Mas quantas vezes faz café por dia? Eu faço 2 vezes por dia. Mas vai que alguém precisa de um café feito na hora. Eu já tenho água fervendo ali. Poxa, eu fervo água o dia inteiro, fazer café 2 vezes por dia? É desperdício de tempo, de recurso, de pessoal. Você entendeu? Então, às vezes na empresa, eu estou esperando acontecer. Não. Aí você tem que mensurar isso, medir. Quantas vezes você precisa daquela pessoa? Tem que ver. Lembra? Eu tenho que ver se aquilo que eu pensei, se é viável, se é economicamente viável. Às vezes não é, tá? Ah, não, eu preciso de uma funcionária a mais, porque, olha, uma vez por mês, aí no fechamento da folha, dá... Não, gente, mas você vai pagar uma pessoa 30 dias para trabalhar 5 dias, 10 dias. Isso tá errado, tá doido, tá? É mais fácil você pegar o seu outro pessoal e falar assim, ó, gente, faz o seguinte, vocês vão trabalhar, o que vocês fizerem de hora extra para poder colocar coisa em dia, vir no sábado, na época de folha, depois nós damos folga para vocês. As pessoas vão agradecer, tá? Seja uma pessoa do setor de fiscal também, na contabilidade, tem momentos de pico, tá? Eu tenho que compensar esses momentos de pico com descanso das pessoas no momento de que está com menos serviço. Agora, eu vou contratar alguém por causa de 1, 2 dias no mês? Para com isso, né? Vocês não fazem isso em casa, faz? Tá? A efetividade do processo de auditoria está atrelada a um processo abrangente de planejamento e avaliação de riscos que considera a identificação dos riscos, né? Esses riscos podem ser estratégicos, né? Relacionados com o cenário onde a empresa está inserida, por exemplo, concorrência, planejamento, mercado, aspectos legais. Aplicáveis aos processos operacionais, como, por exemplo, vendas, marketing, recursos humanos. Financeiros, né? Mercado, crédito, fluxo de caixa. E aplicáveis ao conhecimento. Tecnologia, gerenciamento de informações, propriedade intelectual. Vocês estão vendo que o auditor, ele não é simplesmente ir ali saber fazer débito e crédito, né? Ele vai ter que se focar, ter conhecimento em outras áreas, tá? Por quê? Ele tem que entender de processo, e para entender de processo, ele tem que saber como funciona cada um deles, certo? Vamos lá. Processo de auditoria interna em uma empresa privada requer do auditor uma série de características relacionadas à conduta ética dele, né? Principalmente por conta da convivência constante com os auditados, tá? Manter grau de independência, nós já falamos lá atrás, né? Em relação aos auditados, não vai ser amiguinho de ninguém que você está auditando, tá? E também em relação à alta administração, gerando maior conforto e transparência, né? Quando você for fazer os testes. O que é o teste? É verificar se aquilo funciona mesmo, tá? Cuidar do seu marketing pessoal, vestindo-se de acordo com as normas da empresa, tá? Cuidando da higiene pessoal, postura, linguajar, evitando gírias e piadas excessivas, tá? Estar sempre atualizado em relação aos negócios da empresa. Você vai, eu trabalho numa empresa de vidro, agora eu vou trabalhar numa empresa que é atacadista de produtos alimentícios. Então, você vai ter que saber como funciona esse novo negócio, porque você vai ter que se inserir nesse mercado, saber o que acontece ali, entendeu? E também aos processos auditados, né, que você está fazendo, passando maior credibilidade aos envolvidos. Se você chegar lá e falar assim, vem fazer auditoria. O que você tem a dizer sobre isso? Não, isso aí eu não entendo. E daquilo aí também não entendo. Peraí, que auditoria que você vai fazer, você não entende nada. Então você tem que ter ciência do que está acontecendo, tá? Do processo que ela, do mercado que ela está inserida, tá?
Atualmente, a diretoria interna é uma atividade de grande importância dentro das organizações, né? Não somente por fato de ser exigida por lei, né, em algumas situações, mas também por ser atividade de avaliação independente, que assessora a alta gestão da empresa, que visa a avaliação eficaz dos sistemas de controle e procedimentos operacionais e verifica, né, o devido cumprimento das normas internas e externas, certo? Pessoal, dúvidas por aí? Todas. Todas? Então tá. Tudo que o senhor imaginar aí, pode colocar na lista aí, que é dúvida. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agora... Ninguém sai daí, não. Eu vou dar um printzinho aqui. Não me venha com essa. Fiquem aí. Não saio. Não passa isso. E professor, tem que ter um intervalo de porque... Já começamos tarde hoje. Pera aí. Calma aí. Não saiam. Deixa eu ver o negócio aqui. Rapaz, lá vem o senhor com coisa. Não, eu já tô com coisa, não vem não. Deixa eu dar um print aqui, eu pegar o nome de todo mundo que tá aqui. Pera aí. Dijão. Aí de repente começou a aparecer gente, né? Deixa eu ver quem apareceu aqui. Israel. Acordaram, só que botaram o despertador para acordar às 9h30. Pra poder responder chamada, né? Tô vendo mesmo. Pior, viu? Você acha que não? Israel mesmo tá dormindo. Eu acho que alguém ligou para ele. Israel, o professor vai fazer chamada agora. Ó, aparece aí. Fala aí, Israel. Oi, professor. Você estava dormindo, assistindo novela, o que você estava fazendo? Não, é porque a internet aqui tá ruim, aí fica caindo. Eu tô pelo celular. Explica essa. Nas lives não cai? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu vou postar agora. Nós estamos aqui com 33 pessoas, tirando eu 2 vezes, sobra 31. Tem alguém duplicado aqui? Deixa eu ver aqui. 31. Tem ninguém duplicado aparentemente não, só eu mesmo. Então tá, 31. 6 grupos de 5 e um grupo de... 6 grupos de 5, né? Não, moço, não inventa negócio de grupo não, moço. 5 de 5 e um de 6. Vai vem de novo. 5 de 5 e um de 6. Quem não pode se reunir, aglomeração. 6 se vira dos 30. Vai ficar se virando pelo WhatsApp, aí uns trabalham, outros... Deixa eu falar. Trabalha, e aí, meu Deus do céu. Deixa eu ser mudo aqui para eu poder falar. Vamos lá. Eu vou mandar lá no grupo agora, tá? Só vale para quem está aqui presente. Esses aqui que eu printei. Se chegar mais alguém agora, já era. É um material que vocês vão me responder, tá? E me enviar no meu e-mail antes das 10 horas. Valendo 200 pontos, tá? Antes das 10, professor. Exato. Professor, me coloca no grupo, eu não tô não. Deixa eu falar. Vocês vão se juntar aí, ó. Vocês olham quem tá aí, vai montar os grupos aí de 5 de 5, 1 de 6 no máximo. Pode ser até menor, não tem problema não. Mas não quero menos de 3 não, tá? E vão mandar no meu e-mail hoje até as 10 horas. O que vocês vão fazer? É um questionário com 9 perguntas. Vocês vão colocar assim, vocês vão escrever no e-mail, no corpo do e-mail, vocês vão colocar o nome de quem tá no grupo e escrever lá assim, questão 1, resposta, letra tal, tá? Só a resposta de cada um, ok? Valendo 200 pontos. Já vou carregar. E professor, me coloca no grupo aí, professor. Não tô colocando não, os grupos vocês vão montar. Ah, lá no grupo? Não. Eu não tô não. Alguém manda o link lá de convite para ele. Por favor. Nem manda aí. Quem é, professor, que tá falando aí? Acho que é o Rones aí. O Rones. É o Rones. Isso. Professor, só pode quem tá aqui na aula. Eu já printei aqui e não quero ninguém de fora da aula, tá? Então tá lá no grupo. Pode abrir lá. Aí vocês juntam o grupo aí, me mandam um e-mail. Até às 10 horas eu quero a resposta. Valendo 200 pontos. E professor, o senhor aceitou aquela minha atividade que eu lhe mandei, né? Acho que sim. De prática 3. Para de história.
Ó, e falar nisso, amanhã a gente não tem aula não, tá? Amanhã tem a colação de grau do pessoal de E contábeis, professor, nossa primeira turma. Então eu vou acompanhar eles, tá? Então a gente, nossa aula fica semana que vem. a entrega até amanhã, né? Trabalho. Para amanhã, então, professor. E professor, a entrega do trabalho. Aquele trabalho pode entregar até amanhã. Essa daqui é para entregar aqui até as 10. Se chegar depois das 10, no meu e-mail, 0 ponto, hein? Bora lá, vocês estão perdendo tempo, o material já tá lá no grupo. A pessoa toma água. Professor. Quem quiser fazer um intervalo, pode fazer. Oi. Ei, professor. Diga, Felipe. O grupo pode ser de até quanto? 7, é? Até 5. Até 7, beleza. Manda 7, eu desconsidero o primeiro e o último do grupo. Eu não escuto o que o professor disse. Eu não escuto, não consigo escutar, não. Ah, o professor é nojento, rapaz. Ainda bem que a aula tá gravada aí, que ninguém tá ouvindo ele. Fala nada de vocês não, viu? Se eu não conhecesse, eu comprava vocês. Por favor, me coloca no grupo no grupo. Eu tô sem. Manda o link. Manda o link pro Rones aí, gente. E pode sair da aula já. Deixa eu achar o Rones aqui e mandar para ele aqui. Pode sair da aula já, daqui, da reunião. Pode sim.